Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Prazer enorme estar aqui, eu, Rafaela, Rogério Júnior, minha esposa aqui, Rafaela. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não sabe o que aconteceu, pra não ter que assistir todo o episódio 0, que foi só um resumo. Rapidinho, dá pra assistir. Dá pra assistir, mas se não quiser, eu vou fazer um resumo do resumo aqui. Né? Foi só uma apresentação, quem a gente é, Rogério Júnior, Rafaela, Aita de Carvalho. Pais do Rodrigo e do Rafael, brasileiros que moram nos Estados Unidos há 10 anos e que estão aqui para compartilhar com vocês um pouco da nossa vida, da nossa rotina, do nosso dia a dia. Rodrigo, nosso filho mais velho, foi diagnosticado, né, no espectro do autismo. E esse é o tópico do vídeo de hoje, a gente vai estar trazendo aí para vocês. Não é o tópico, né? Não? Não. Sim, que vai estar trazendo para eles. É verdade. Eu já tô no não terceiro. pegaram, não entregaram o roteiro, não? Não, eu já tava no segundo. Então o tópico do vídeo de hoje vai ser como a gente descobriu, não como a gente descobriu, mas os sinais que ele indicou pra gente. O processo, desde o dia 1 até hoje. Não do dia 1, né? De tudo que a gente desconfiava até a descoberta oficial, aí o laudo médico e tudo mais. Então vai ser um esquema meio que de entrevista, eu vou estar fazendo as perguntas pra ela, porque eu, infelizmente, sua mãe, né? trabalho... Não, eu trabalho... Eu trabalhava também. Então, ela passa a maior parte do tempo com ele, ela vai poder tocar nos assuntos um pouco melhor, mas eu também sou presente, tá? Não sou um pai ausente, não. Ele é um bom pai. Tô aqui. Então, a gente dividiu aí em 5, 6 blocos essa conversa com vocês. Então, vamos lá, mano. Bloco número 1. Quais foram os principais sinais que ele deu, assim, que ele demonstrou lá de bebezinho pra você, né, pra gente, né, que fez a gente desconfiar que ele pudesse ser diferente? Então, não diria nem desconfiança, né? Depois do diagnóstico, tudo que aconteceu fez sentido. Naquele momento de meses, eu não desconfiava de nada, eram coisas assim, eu nunca tinha tido filho antes, então não tinha uma referência. Eu não sabia se era coisa de criança ou se era coisa normal ou se pudesse enfim, ser algo, né, como ele tem. Então não era assim, não eram sintomas fortes, mas foram coisas que depois do diagnóstico tudo fez sentido, tá, mas né? tipo o quê? Então, Fala aí, Taceto. Tá gravando, né? Vem, deita aqui. Pode falar. Taceto faz parte da família, tem que aparecer. A gente esqueceu de falar que a gente tem é mais pai um dele filho. também. Tem mais um filho. Dá oi, Taceto. Lá, dá oi pra câmera. Ele não vai fazer isso. Tá bom, vai, continua. Os sinais, assim, que eu diria que depois tudo fez sentido, né? Ele era uma criança extremamente tranquila, calma, dormia muito bem, não chorava, não dava trabalho. Ele foi incrível, assim, nesse sentido. Mas isso não tem a ver com o espectro do autismo? Tem. Tem? Tem, porque muita gente fala que... Aí já tem um conhecimento que nem eu sabia, tá? Já tem um ano. Alguns. Muita gente fala, né, que a criança, quando ela assim, até mesmo fala, ele é arteiro, então quer dizer que ele é saudável. Não que não seja, mas o que eu lembre que você já ter falado, a médica ter falado, é que pessoas com o espectro do autismo têm dificuldade de dormir. Tem o sono picado, não consegue dormir direito. Então você está se contradizendo. Ele dormia bem ou ele fica acordando com sono picado? Eu não falei que ele acorda com sono picado. Você acabou de concordar comigo? Não, isso é um fato, mas não quer dizer que o Rodrigo faz isso. Round one. Vai, continua. Então ele dormia bem. Ele sempre foi uma criança muito tranquila, dormia bem, enfim. Ele não ria muito. Quando ele era para começar a sorrir e rir, ele não tinha essa parte social, que de um bebê é simplesmente rir. Mas era tudo muito normal, porque ele sempre foi assim. E ele era um bebê Covid, né? Então ele cresceu com poucas pessoas. Ele nasceu em 2020. Refaz. Não, deixa. Eu sou péssimo com dados, vocês vão perceber. Então, ele nasceu no final do Covid, a gente tava usando máscara, luva, ninguém vinha visitar, deu briga aí, família, pula isso. Não, vamos. Então, ele tinha pouca exposição a pessoas, então era normal que ele não fosse tão social. Sim, então ele era muito pequenininho e ele não era de sorrir muito, era muito na dele. A gente até zoava que na festinha de 1 ano dele ia contratar um palhaço e ele ia ficar tipo assim, o que tu tá fazendo aí? É um palhaço mesmo.
Então isso foi uma coisa. Outra super engraçada, que eu acho super engraçado, ele devia ter por volta de 8, 9 meses, e sempre que a gente ia segurar ele, né, ele era um bebê grande, pesado, a gente segurava ele assim, ele chutava a nossa mão, tipo assim, você não precisa dessa mão, tira ela, por favor. E assim, depois a gente vai entender a questão do contato, né, mas ele não gostava que a gente segurasse ele com 2 mãos, ele, tipo, chutava literalmente a nossa mão. Ele começou com implicância com as etiquetas, né, das roupas. Não, baby, eu tô falando de meses. Não, mas eu tô falando dos sinais, isso já era os sinais. Não, a gente tá vindo de pouquinho em pouquinho. Só acelera que senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Então ele não gostava de ser tocado, né? E a gente, quando ele fez 9 meses, a gente contratou uma babá pra ajudar aqui. E eu trabalhava, ele trabalhava e a babá cuidava dele. E ela falava pra mim, tipo, Rafaela, ele é muito pequenininho, eu tento ensinar, pego na mãozinha dele, tudo pra mostrar, e ele tira a mão, não me toca. Tipo assim, não me toca. E ela falava, eu acho, é diferente, né? Uma criança normalmente não faz isso. Ela comentava isso, mas não querendo dar a entender que tinha algo, senão que era algo diferente que ela já tinha passado e cuidado de outras crianças. O som. Já desde pequenininho. Sim, ele tem problema com som. Furadeira, liquidificador, aspirador. Eu lembro uma vez, ele tinha... A gente devia ter 7 meses, pelo que eu lembro, a gente instalou as janelas aqui em julho. Que eu tenho na minha memória que é péssima. Janela, a gente tinha janela na casa, tá, gente? Trocou pra outra janela que é protegida de furacão, porque aqui em Miami, né, tem muito furacão. E essa janela deixa a casa meio que à prova de som, porque é um vidro blindado e tudo mais. Então, só pra dar um contexto, né? Que era uma casa muito engraçada, que não tinha teto, não tinha nada. E aí vieram fazer a instalação. E só tava eu e ele esse dia, o Juninho foi trabalhar no escritório. E nossa... Rogério, Juninho ainda não chegou nessa intimidade ainda não. Eu te chamo de Juninho, então. Rogério Júnior. Então, foi o dia inteiro de barulho. E assim, chegou no final do dia, ele estava insuportável. Ele passou o dia inteiro chorando. O dia inteiro chorando, incômodo, irritado. E eu assim, gente, essa criança... É a primeira vez que ele faz isso, com 7 meses. Foi a primeira vez que ele, tipo, uma criança normal, eu digo, uma criança, até 7 meses, uma criança... Já fez bastante chora, show. Acorda de madrugada, faz show. Com isso o Rodrigo não ele não problema. Tinha feito isso. E eu fiquei assim, o que tá acontecendo? E eu lembro assim que foi um dia extremamente estressante. Quando o Juninho chegou em casa, eu falei assim, toma. Rodrigo, eu vou sumir um pouquinho, eu não tô bem. E aquilo ali foi bem impactante. No dia seguinte, até de novo, eu falei, não, preciso sair de casa, porque não dá. Ele tava num mau humor insuportável, com 7 meses, né? Essas 3 coisas assim dele pequenininho de meses, a gente já conseguia notar. Tá, mas aí depois vamos passar aqui assim até a escola. Tudo entrou pra escola, obviamente ele teve a questão da etiqueta que eu falei, que ele não gostava da etiqueta, a gente teve que cortar as etiquetas, até da blusa da escola teve que cortar todas elas. Ele não gostava, mas né, achava que era normal, já vi outras crianças também reclamarem. Organização dele, ele sempre foi uma criança desde bebezinho, muito organizado, o lugar definido. Que na escola ele tinha o lugar dele, a cadeira dele. E ele queria ter a cadeira dele, né? Mas as professoras diziam, não, aqui é diferente, aqui as professoras brutas, isso né? Não é teu, braba. Isso não é teu, isso aqui é de todo mundo, você senta aqui hoje, à tarde você senta ali. Ela falava pra mim, eu trocava ele de tudo que é lado. Ok, numa criança não neurodivergente, ok fazer isso. Sim, tirar a zona de conforto, para ela poder aprender, compartilhar e dividir as coisas. Mas para uma criança que está no espectro, aquilo ali é a segurança dele, é a forma que ele busca de se sentir seguro naquele ambiente. Ele chegava, sentava, pegava a mesinha dele, o Não, tem um vídeo dele. que eu fiz, a gente deixando ele lá, ele vai ele mesmo. Podia até botar aqui depois, porque aquele vídeo é a coisa mais linda do mundo. Ele puxa a cadeira, senta, aí ele bota os 2 potinhos, ele alinha os potes um com o outro, aí abre uma tampinha, bota embaixo, abre a outra, bota embaixo, e aí olha pra professora, tipo, cadê minha colher? E aí ela vem e ela falando, isso não é que normal. É todo isso dia. É super diferente, porque tipo, uma criança que chega né? aqui...
Criança tá correndo, as outras crianças, tipo, nem espera, sai com a mão. Pega da mão do outro. Pega a comida do outro, exatamente. E o Rodrigo ali igual um lorde. Parecia que a gente... E ele não começou a comer enquanto a professora não trouxe a colher dele. Ele ficava olhando assim, tipo, tu não vai trazer minha colher? Não, demorou uns 30, 40 segundos até ela se ligar que tinha que dar a colher dele. E aí ele começou a comer. E, enfim, ele teve uma dificuldade de entrar na escola, mas novamente, na creche, né? Normal, muitas crianças passam por isso, então não foi algum red flag pra gente, apesar de que o dele foi bem ruim. E, enfim, quando a gente, né, ele já estava melhorando, ele já aceitava ir pra escola, a gente deixava ele lá, ele já não chorava mais, mas ele sempre falava, eu não quero ir, eu não gosto de ir, mamãe e papai vão voltar pra me pegar, e coisa assim. Até que um dia, eu acho que isso foi por volta de janeiro ou fevereiro, uma das professoras chegou pra mim e falou, olha, Rafaela, essa semana, não sei o que está acontecendo, mas ele não tá se entrosando direito, ele não tá se relacionando com ninguém, ele tá super só querendo ficar no cantinho dele, brincando sozinho. E, né, tô achando um pouco diferente, acho que você devia procurar uma terapia ocupacional. E aí, esse dia, acho que meu mundo caiu. Mais do que quando eu recebi o diagnóstico dele. Porque eu fiquei assim, caramba, meu filho não tá feliz. Meu filho, tipo... Tô fazendo mal pra ele, né? Eu me senti assim, a pior mãe do mundo. Porque eu já sabia que ele não tava ali tão bem, sabe? Mas não tinha o que fazer, não tinha outra opção. Porque a gente já tinha tido o Rafael. A babá continuava com a gente. Exatamente. Mas ela cuidava do Rafinha. E eu mandei o Rodrigo e ela trabalhava pra escola. ainda. E eu ainda trabalhava. E aí ele fazia creche, meio expediente mais ou menos, né? Até as 3 horas da tarde. Mas ele não estava bem, não tava... É normal as crianças não se adaptarem na creche, mas com uma semana, 2, né? Isso um mês, é um ponto, no né? máximo. Importante para quem mora no Brasil, vocês deveriam ficar super felizes, porque eu já ouvi falar muito que aí vocês... Tem um processo de, tipo, você deixa a criança e você vai e fica com ele. No primeiro dia, no segundo dia. Depois você vai e deixa meia horinha. Daqui a pouco... Aqui não. Aqui deixou, eles falam... Tchau, vira as costas e vai embora. Nem dá tchau. Eles ainda acham que você tem que falar, mamãe vai ali. Vai ali e já volta. Ou simplesmente nem falar nada. Só larga e vai. Andando. Mas é triste, é complicado fazer isso com a criança. Chorava, ela chorava, a criança chorava. Passa, né? A criança esquece. Não, o Rodrigo, por Mas ele ficou... mês quase, ele chorava todo dia. Ele sempre chorou, ele nunca deixou de chorar. Acho que o último mês, talvez lá pra abril, ele tenha deixado de chorar. Antes disso, ele chorava sempre. E aí, pra gente não perder aqui o foco do episódio, né? Com essa chamada de atenção da professora, né, da creche, foi que fez que a gente decidiu, né, procurar o médico. Outra coisa que eu esqueci de sintoma, não é sintoma, né, mas que era diferente, que o Rodrigo era muito inteligente. Sim. E ele falava, falava muito. Frases, conversava com você, já com 1 ano e meio, o bichinho conversava. Ele conversava, com 1 ano, ele tinha um repertório de animais que ele repetia que uma criança de 1 ano de idade não tinha. Não tem. E assim, ele falava muito e ele era muito inteligente. Eu tenho um vídeo dele com 1 ano e 8 meses, ele fazia quebra-cabeça de tipo 36 peças, 24, 20 e poucas. Difícil até para alguns adultos aí fazer, ficava com... ia ajudar ele, não conseguia, ele ia lá e resolvia o quebra-cabeça. E ele fazia, cara, com 1 ano e 8 meses. E desenhava. Desenhava e falava. O falar dele era algo muito diferente. Até hoje, né? Bichinho pra uma criança de 3 anos. Pingo d'água. Mas esse era algo assim que eu esqueci de falar, super importante, que não é comum do espectro do autismo. A criança falar. Ele falou muito. E muita gente até me perguntou, como é que você achou que ele tinha autismo, se ele falava desse jeito? Mas ele tinha muitas outras coisinhas assim de bobeira, que ele via as portas do armário da cozinha aberta. Ele fechava tudo. Ele via umas plantinhas falsas que a gente tem já tava fora jogada do lugar, assim. Ele tinha que botar no lugar. Ele virava, botava ela. E era assim. Porta do banheiro. Ele tava correndo, olhava, sem olhar direito, ele via, ele ia lá, ajeitava a folha, as flores. O tapete que tava virado, ele tava brincando, podia estar fazendo as coisas dele, ele ia lá e desvirava o tapete. Então, assim. Um toque quase, né? Numa criança de menos de 2 anos. Então, continuando aqui na nossos blocos,
A gente já falou, né, quais foram os sinais que ele demonstrou, que, tipo, tem uns que são normais de criança, tem outros que não são. Enfim, a professora... Tudo acho que é intensidade, né? A professora que foi a virada da chave, ela fala, olha, acho que você devia olhar, não sei o quê. E aí foi quando ela falou os sentimentos todos, que ela desabou e não... E ali viu foi que o não momento mais estava difícil pra mim. fazendo bem para ele e tal. E aí, quais são os médicos que a gente tem que procurar quando a gente desconfia e quando a gente acha que a criança e como é que tem? Foi, né? Quando a primeira pessoa que eu procurei foi um neurologista. Mas quem te indicou o neurologista? A professora ou você pesquisou na internet e falou, o neurologista é o médico que vai diagnosticar? Quem é que cuida do cérebro? Eu tô te perguntando, cara, pra que essa agressividade? Mas eu não tô sendo agressiva. É uma pergunta aqui. Mas eu não tô sendo agressiva, eu só tô sendo lógica. Foi assim. Tá bom, então tu pensou, quem é o médico que cuida do cérebro? Ok, neurologista. O neurologista, vou procurar um neurologista pediátrico. Psicólogo não, psiquiatra, não, só se fosse, sei lá. Um neurologista. Tá bom, Por neurologista. Isso que eu procurei um neurologista. Marcou a consulta do neurologista. Achei uma neurologista aqui em Miami brasileira. Sim, porque a gente já tinha essa dificuldade, porque ele desde pequeno falava, e ele falava português, né? Porque a gente fala basicamente a maior parte do tempo aqui em português dentro de casa. Então a gente gostaria de que a médica que fosse avaliar ele também entendesse ele da maneira que a gente entende. E fora que o brasileiro é diferente nesse sentido, tem um jeitinho brasileiro, né? Não, é a percepção, porque tanto é que... Os médicos americanos são mais frios, né? Mais by the book. By the book, exatamente. Tipo, vai olhar pra nossa cara, tipo assim, não sei o que ele tá falando. Não sei, eu não gosto. Enfim, achou a médica brasileira, foi lá, fez a consulta, e aí? E aí ela falou, bom, eu preenchi um monte de formulário. Devo falar o que aconteceu nesse dia? Que você ficou brabinho, que eu tava marcando... Não, porque isso não tem a ver com o assunto. Tá. Preenchemos o formulário. Aí tinha um milhão de perguntas. Mandaram um formulário para a professora. Não, aí eles me deram um formulário e pediram para eu levar na escola para as professoras também preencherem. Então era a nossa percepção e a percepção da professora, que era quem convivia muito com ele. Então eu levei depois o formulário. Que foi? Lembrando que a gente achou um absurdo o formulário da professora. Levei pra professora. Falando que ele não falava, que ele não conseguia botar 2 palavras junto. Eu falei, essa pessoa tá maluca, porque o Rodrigo fala 37 frases. Como é que ele não consegue falar 2 palavras juntas? Não, ele sabe se expressar. Com 2 anos. Pô, ele dava a volta na gente aqui, tipo, lógicas, falando várias coisas, a professora falou. E ela botou no formulário que ele não falava. Só que meu ponto é, ou ela... É maluca? Ou ela é maluca, ou ela não faz esforço nenhum, porque assim, não entende eu posso ver uma criança de 2 anos japonesa falando japonês. Eu não sei o que ela tá falando. A gente não falou que as professoras não falavam português. Na creche, as professoras falavam espanhol, porque a gente tá aí nos Estados Unidos, mas é um pedacinho da América Latina. Então, Miami, onde a gente mora, 90% da população fala espanhol. Então as professoras todas... Normalmente creches, as pessoas falam muito espanhol. As outras crianças falavam espanhol, as pessoas Apesar falavam... de que é super parecido com português, né? Então, não... A gente fala água, eles falam água. E a gente fala água e não entende. Eles falam água, eu entendo, porque é a mesma coisa. Tá, não vamos entrar. Você fica pra próxima. Porque pode ter um latino aqui. Desculpa, não estou querendo ofender ninguém, mas vocês não perdem um segundo pra tentar entender quando eu peço água pra vocês. E, enfim, então eles botaram que ele não falava. E eu falava assim, eu fiquei assim, como assim? Não. E era a professora que ele mais tinha contato, porque eram 3. E ele só queria saber dela. E aí eu fiquei assim, ou ela tá se fazendo ou ela é doida, ou eles não tentam entender o Rodrigo, ou o Rodrigo fato, realmente é outra criança na escola, né? Na escola ele não fala. O que sim, existe essa possibilidade por conta. Né? Porque ele não devia falar, de fato, pelo autismo, né? Por ele ter esse bloqueio social. Então, chegamos à conclusão. E a pediatra? A pediatra não falava nada? É porque ele não demonstrou nenhum... Não, a pediatra... Porque a pediatra ia pegar se ele não falasse. Então, aqui, eu já li que aí no Brasil não se faz isso... Aqui nos Estados Unidos, toda consulta chave, assim, 3 meses, 6 meses, 9 meses, eles falam... Fulano, ele tá fazendo isso, ele tá caminhando, ele fala quantas palavras, ele olha no olho, ele não sei o quê.
Então, eles fazem ali um monte de perguntas antes de eu ir para consulta. E aí você responde tudo. Aquilo ali já tem como é que fala? Já consegue filtrar, né? Uma criança que não olha no olho, que não fala direito, ou que não sabe se expressar, coisas assim. E sempre o Rodrigo nunca teve atraso em nada de desenvolvimento. Sim, aí fica difícil da pediatra Então pegar. ela nunca falou nada. Aí eu troquei de pediatra, que também ela não tinha essa percepção. E um dia eu falei pra ela, olha, eu procurei uma neurologista por conta disso. Ela falou, o quê? O Rodrigo não tem nada de autista. Pode esquecer, tipo, isso não vai ser. Então é importante mesmo que a pediatra, né, fale, não se basear somente na opinião dela e sim procurar aí no seu instinto, porque o seu instinto paterno é o que vai reger essa situação. Então procura o especialista, use a lógica para procurar o neurologista. A gente procurou e aí ali ela falou, bom, ela já meio que avaliou ele ali um pouco. Ela falou, pelo que eu tô vendo, pelo que você preencheu, pelo que a professora preencheu, eu te diria que ele vai provavelmente ter Asperger's, né? Que até um tempo atrás era uma doença separada e agora ela faz parte, eles juntaram todo do espectro do autista. E aí faz sentido porque pessoas com o Asperger são pessoas muito inteligentes, que eles chamam de high function. Não sei como fala isso em português. Né? High function, traduzindo ao pé da letra, seria tipo que funciona muito rápido, né? Não, tipo, high function, não é fast function. High function. De alto. Sim, mas não de rápido. De alto, que funciona que o cérebro dele tá num nível acima. Diferenciado. Tá. Então a neurologista falou... Ela falou isso. Ela falou, bom, o segundo passo agora é o quê? Você procurar um psicólogo para fazer o exame que vai detectar o autismo. Porque ela disse que ela sozinha, né? Aqui nos Estados Unidos, no Brasil pode ser diferente. Vocês me corrijam aqui embaixo, quem já passou por isso. Deixa aí seu comentário e a sua experiência. Mas aqui nos Estados Unidos a neurologista falou, eu sozinha não posso dar o diagnóstico. Eu preciso de pegar também o diagnóstico de uma psicóloga, juntar com o meu, tinha que fazer o eletrocefalograma, né? Que é o exame técnico. Mas isso não precisava para fechar o exame genético, e aí sim ela conseguiria dar o diagnóstico se ele estava ou não no espectro do autismo, justamente para ela não cometer um equívoco, né? De falar. Mas o eletro e... Sim, mas faz parte do processo. Não. A gente, então, depois da neurologista, procurou a psicóloga. E aí... fez todos os testes. E aí ela pediu foi o exame aquele chamado, né, A2. A22, eu não sei, no Brasil é o mesmo nome? Como é que funciona? Não sei. Então, se vocês puderem comentar aqui embaixo também, quem já passou por essa experiência e fez o exame, qual foi o exame que você fez, como é que foi, escreve aí essa experiência, que é legal a gente saber. Aqui tem esse e tem outros, né, que a gente ligou e tinha gente que fazia e não fazia. Foi uma recomendação da neurologista fazer esse em específico, né, ela que pediu. Beleza, então procuramos os profissionais, aí como é que foi receber o diagnóstico, como é que foi esse dia? Foi no mesmo dia, né, do exame? Não, foi 2 semanas depois. Sim, mas a gente não voltou lá, foi online. Foi por telefone. Ok, então ela fez online, né? Tem memória meio curta, memória recente e a longa também, meio zoada. Então, tá a melhor coisa. Ela já tinha... Então, 2 semanas depois, ela marcou o Zoom. Foi até 6 semanas depois, 6 semanas? Não sei. Enfim, passou um tempo depois, ela entrou em contato com a gente com o diagnóstico. Aí ela leu lá todo o laudo, ela falou, olha, mostrou a pontuação, o que ele fez de bom, o que ele fez de ruim. Ela, nessas 4 horas que a gente ficou com ela, né, ela passou o tempo inteiro observando ele, brincou com ele. Aí ela saía, deixava assistente para poder ver como é que ele interagia com essa troca de pessoas, enfim. E aí no final de tudo, do relatório que deu que ele tinha realmente, né, pela pontuação, ela falou que por tudo que ela vivenciou ali naquelas 4 horas com ele, né, ela tinha autoridade suficiente para poder dar o diagnóstico sem o livro, né, porque o livro é só um guia para a psicóloga. E ela ainda mencionou que aquele teste em específico, ele não
capta tão fácil o autismo nível 1. Mas que mesmo assim, por conta do que eu falei, de vídeos, do que ela viu, ela iria diagnosticar ele com autismo. Aí voltamos com esse laudo da psicóloga para neurologista, fez outros exames lá, genético, mas tudo complementar, como a gente já falou, e aí juntou os dois e a neurologista deu o laudo final, que é o que vale, né? Para qualquer coisa que a gente vai fazer, médico, de saúde e tudo mais, o laudo que vale é o da neurologista, falando que ele tem que ele tá no espectro do autismo. Mas no dia do diagnóstico, como é que foi o seu sentimento? O que você sentiu? Eu tava tranquila. A gente já sabia, né? A gente já tá, assim, a gente ficava, se for, se não for, mas assim... graças a Deus ele tá no nível 1, né? Então é algo que... Não é nem só que ele está no nível 1, porque tem crianças no nível 1 que não falam, que então, ele tem bem leve e as coisas que ele tem não, e ele é muito inteligente. Não impactam tanto assim o dia a dia o estilo dele, de vida, a qualidade de vida dele, né? Não é o caso de todas as pessoas e se é difícil pra gente, né? Com isso eu não consigo nem imaginar como assim, deve ser. Ou dependendo do que for, a comorbidade que né, é mais complicada. Eu fiquei bem tranquila, sempre tive consciência de que o Rodrigo era muito inteligente e que eu sou uma pessoa dedicada, eu sou uma mãe dedicada, que eu ia ler, estudar e que eu ia dar tudo que eu pudesse dentro de mim para ele desenvolver da melhor forma possível. Então a gente ficou muito tranquilo, eu estava muito tranquila, acho que você também. Sim. O diagnóstico em si não foi algo... A gente já tinha consciência antes de que ele já podia ter... O dia que a professora falou pra mim aquilo foi 10 mil vezes pior do que esse dia que a foi só uma chancela, né? Ter o laudo foi só, tipo, pronto aqui, tá, a partir de agora a gente vai mudar aqui a nossa... Agora ferrou. Vamos lá, a nossa rotina para poder ajeitar aí e dar o melhor suporte para ele. A gente teve bastante pressão externa, né, das pessoas, familiares, assim, um pouco... Pessoal mais velho, né, um pouco mais ignorante, não de ser bruto e não sei o quê, mas de não conseguir entender, não conseguir visualizar, não tá no dia a dia com ele, né? Então não sabe, né, só tá ali no final de semana. Mas no final de semana que eu tô com ele, ele não é assim. E comigo ele não é, mas é tipo... É tio, é avô, é mãe, é avó. E hoje em dia eles veem, né? Porque foi passando o tempo, ele foi melhorando algumas coisas, desenvolvendo outras coisas que ele não fazia. Teve a fase que ele não queria ganhar beijo, que ele limpava o beijo de todo mundo, que ele não queria certas comidas, ele não brincava com areia muito bem. Hoje em dia a gente vai pro lago e ele... se joga na areia. Ele não gosta muito quando cai no cabelo, no olho, enfim, quem gosta, né? Mas a gente teve essa questão e todo mundo falou, não, mas ele é perfeito, não tem nada, não precisa. Ele não tem nada. Para de buscar, como é que fala, aquele bicho não sei quem, cabeça de cobra. Buscar... Tó. Isso, esse ditado aí é muito velho, não é da minha geração, não. Então, pessoal, para resumir, vocês vão ter pressão externa, vão ter pessoas ao seu redor falando que não tem necessidade, que não precisa de diagnóstico, não precisa ver. Claro, isso para crianças com níveis 1, né? Tem crianças nível 2, 3, é óbvio que ela precisa, porque a criança precisa de um suporte, né? E aí não tem o que questionar, mas crianças na nossa situação, igual o Rodrigo na nossa situação, que não demonstram no dia a dia, logo de primeira, né? Vão ter essas pessoas que vão questionar, vão te botar a minhoca na sua cabeça. Até mal, você vai porque sentir, em alguns momentos as pessoas falavam, para de tentar achar coisa onde não tem. E eu assim, gente, eu conheço meu filho, eu sei quem ele é, eu sei o que eu passo. Relaxa. E não é... E assim, eu falava para as pessoas que não fazem por mal, mas tipo, tá, e qual é o problema de eu buscar? Se eu descobrir, vai ser benéfico para ele. De eu descobrir com ele com 2 anos versus eu descobrir com ele com 6 anos, com 15 anos, entendeu? Exatamente, muito bom tocar nesse assunto, porque todos os médicos que a gente foi falaram que foi muito importante a gente ter feito tudo que a gente fez agora com 2, 3 anos, porque vai ajudar muito ele lá na frente. A gente pode até fazer um outro episódio depois, entrar um pouco mais técnico nessa área, né, dos conexões dos neurônios, como é que fala?
Sinapses. Que a criança, quando tem da idade dele agora, né, consegue desenvolver. Leva um dia para aprender um negócio que uma criança com 15 anos muito vai mais levar rápido. um ano inteiro para aprender. E é real. Então foi muito importante a gente ter feito tudo que a gente fez agora, porque a gente consegue dar muito mais suporte para ele agora. Não dar mais suporte, mas consegue ajudar ele a desenvolver muito mais agora do que quando ele tivesse 10 anos, 15 anos. Inclusive no meu trabalho, um exemplo aí dessas situações que a gente comentou no início do vídeo. Uma moça lá que trabalha comigo, o filho dela foi diagnosticado com 18 anos. Ela sempre achava, ele era tímido, ele é isso, não sei o quê. É diferente, é o jeitinho dele. E deixa ele ser assim porque é bonitinho de fato. Ele ficou doente e teve problemas lá, foi pro médico e acabaram, vamos ter que diagnosticar, fazer os exames e deu positivo, né, que ele estava no espectro também. Eu não sabia que ela tinha o filho assim, já trabalho com a mulher com a moça, né, há mais de 5 anos. E conversando, falando que eu descobri meu filho, ela resolveu se abrir e falar também que o filho dela tinha, né? E aí as coisas que eu falava pra ela falava, meu filho era igualzinho. Então, por isso que a gente resolveu estar aqui, criar esse canal e bater esse papo com vocês, porque a gente escutou muito disso. Meu filho também é assim, fazia a mesma coisa. Eu tive uma consulta com uma médica também incrível, a doutora Mariana, e conversando do Rodrigo, ela ria, sorrindo, assim, ela falava, você tá descrevendo meu filho, parece que você tá falando do meu filho. E eu falava, nossa, já é a segunda, terceira pessoa que fala isso pra gente, né? E eu acho interessante também, legal pra gente falar que por a gente ter essa barreira do idioma aqui, né, de estar sempre tentando procurar médicos que falam português, a gente busca muito médicos no Brasil que dão suporte online. Então acho que a gente pode deixar aqui embaixo, né, o contato de todas elas que a gente já conversou, né, tem a doutora Mariana, tem o Instituto Singular, que a gente está fazendo agora, tem agora a nutricionista da equipe do Tonton. Então acho que seria legal deixar aqui embaixo para vocês também entrarem em contato e ver se podem te ajudar de alguma forma. Porque tem ajudado bastante a gente. Muito, então, mas enfim, essa questão da idade foi crucial e assim, não deixa que ninguém do lado de fora te deixe sentir mal, questione seus sentimentos de mãe, na dúvida. De pai. Não tem nada no mundo que vai superar esse sentimento. E vai atrás, busca, porque faz muita diferença você descobrir. Eu tava vendo uma live, alguma coisa falando de quando você descobre com meses, a criança chega na idade do Rodrigo já praticamente sem nada. Descobre com meses uma criança? O desenvolvimento. Não fala, não engatinha, não senta. Não engatinha, não olha. Você consegue, a mãe vai dar mamar e a criança não olha no olho dela. Então, quanto mais cedo você descobrir e você ver, melhor. E eu falava isso para as pessoas, por que não? Eu vou descobrir e eu só vou estar beneficiando a ele. Não vai trazer, a gente já desconfia, não vai dar nenhum malefício, só vai ter benefícios, né? Exato. Você vai conseguir ver de uma outra maneira e dar o suporte que ele precisa, né? Então foi imprescindível, está sendo ótimo, porque de fato todos, como ele falou, todos os médicos, não teve um que não falou que a importância de você descobrir antes ou pequeno faz muita diferença. E antes da gente entrar agora no último bloco, né, que é falando sobre o pós-diagnóstico, todas as terapias e coisas que a gente fez, né, depois de ter o diagnóstico, eu acho importante a gente comentar também sobre o exame de ouvido, né, da audiometria. Sim, esse foi bem engraçado até. O Rodrigo, ele ficava muito doente na creche, como qualquer outra criança, nada em especial. Mas ele teve muita infecção de ouvido. Em 6 meses ele teve 7 infecções de ouvido. E tomava antibiótico todo mês, praticamente. E o Rafinha também teve tudo isso de infecção. Né? E aí procurei como é que se fala? Eu ia falar endocrinologista, não endocrinologista. Oftalmologista é do olho. Não, oftalmologista é de olho. Enterologista. Põe aí na legenda aí, Diego. ENT, que fala. É o médico de ouvido. E garganta. E garganta, aquele... Não é otorrinolaringologista? Não sei. Não sei. Enfim, português não sei. Em inglês é ENT. Busquei esse médico e, por referência de outras pessoas, não é nem americano, é latino. E ele também foi ótimo, mas enfim, ele decidiu botar os tubos. Ele falou que tava demais, já tinha que fazer a cirurgia pra tirar os
O líquido e tirou a adenoide também. A adenoide do Rodrigo, do Rafael não, porque ele era muito novo. Porque ele era muito pequenininho. O Rafael fez com 11 meses a cirurgia colocou dos tubos. os tubos. E aí uma da pós-cirúrgico era fazer o exame de audiometria para ver se ele tinha perdido alguma coisa da audição, né, devido a múltiplas infecções de ouvido. E a médica lá, né, a técnica que opera o equipamento, a gente lá preenchendo o formulário já colocou que ele tinha, né, autismo. E no final do exame... Ele era autista. É diferente? Ok, desculpa. E no final do exame ela falou, olha... Como é que ela falou? Repete aí que deu branco agora. Não, ela falou que é engraçado que nesse exame ela consegue ter ela não é um diagnóstico, ela nem pode falar de ter pensado sobre isso, mas ela era mãe de uma criança autista também, e ela falou que nesse exame ela às vezes faz indicação para os pais procurarem um neurologista, porque através dos sons, o exame é o quê? Aparece um som, faz um som, ele fica numa caixa e aí ela fica estimulando os ouvidos, e aí som de um lado para ele virar a cabeça de um lado pro outro, tem luz, enfim. E aí ela falou que pela reação que a criança faz, tipo a criança autista, ela tem uma reação bem característica dela, que ela ignora o som. Ela fica ignorando até ela se dar conta do tipo que ela tem que fazer. O cérebro ela demora. Então, toca som, ele não olha. Toca som, ele não olha. Toca som, ele não olha. E não é o problema, não era no ouvido. O problema não é que ela não tinha, que ela perdeu a audição, mas sim que ela era... O autismo. E aí ela falou que bom que a gente escreveu no laudo, né, que ele tinha, porque ela falou que já diminui, assim, até ela achar que poderia ter outra coisa. Se a gente não fala que ele, né, que ele é autista, ela poderia colocar no laudo que ele tinha perdido a audição, porque ele estava ignorando os sons, ele não estava nem aí porque estava acontecendo. Talvez seria uma pessoa sem então, experiência, né? Como ela tem essa experiência de ter o filho autista em casa e ter essa experiência, ela já falou que ela levou em consideração que esse fato dele ter demorado um pouco para tipo, aqui tá tocando um passarinho, aqui tá tocando... Eu tenho que olhar. Porque era isso, o Rafinha não, tocava ele olhava, o Rodrigo demorou muito mais. E aí, como ela disse, eu não sou a médica da área, então eu sutilmente falo pras mães e pros pais, olha... Eu acho que ela fala pro ENT mesmo, tipo, meu filho é assim, então acho que você devia, né... De uma maneira sutil, ela indica as pessoas a procurar o neurologista. E os médicos que a gente falou sobre isso, nenhum deles falou, é mesmo, ou esse exame é um exame que dá pra perceber... Nenhum médico, nem o ENT e nem... Ele falou que nunca ouviu falar e a própria, acho que neurologista também disse que não... Acho que foi ela ou outro médico falou pra não associou. Mas a técnica lá do equipamento de audiometria falou que ela vira e mexe tá diagnosticando uma criança e acertando. Né? Tá acertando, porque depois o pai volta e faz outro exame e aí conversa e aí ela consegue descobrir. Então... Se você, por um acaso, não sei no Brasil como é que funciona, mas pode tentar fazer esse exame, ou se você tiver que fazer esse exame e desconfiar de alguma coisa, conversa com o técnico do aparelho. Acho que varia muito também da experiência da pessoa que tá... porque não vai fazer... Isso não é um teste esse caso específico... Pra eliminar não é um determinar. Teste pra ser considerado o autismo. Mas foi um fato curioso. Porque... foi bem engraçado. Que a gente não imaginava e nem os médicos também. Então, pra gente finalizar aqui o nosso episódio de hoje, vamos pro último bloco, que é sobre o pós-diagnóstico, né? Que tipo de coisa a gente fez a partir do diagnóstico, quais terapias a gente procurou, como foi o relacionamento dele com a gente com ele, né? Não mudou nada, né? A gente já tratava ele... Bem, como qualquer pai deveria fazer com seus filhos. A atenção também não aumentou, porque a gente já tinha atenção, a gente já lidava com ou não o diagnóstico, a gente já tentava a gente sempre ajudar ele. Assim, a gente lidou de um jeito... Ok, a criança, ele é um ser, ele tem que ser escutado, ele tem que ser levado em consideração, tudo isso que... Muitas vezes a pessoa só passa a ter
nascer isso em você depois de ser autista e falar, não, eu tenho que... E aí muda o tratamento. E a gente sempre falou, eu não quero mudar o meu tratamento como mãe não vai ser diferente de como pai, como avô, como avó. Não quero que seja diferente. Vai chamar atenção, vai chamar igual, vai brigar igual. Ele fez besteira, vai falar. É uma questão de consciência. Como que eu devo agir? Qual seria o melhor approach em certos momentos de certas situações que acontecem? Não vou dizer que em momento nenhum, nunca senti medo. Existiu uma época ali, depois do diagnóstico, que ele estava numa fase um pouco mais difícil. Eu falava, gente, foi no Thanksgiving. A gente foi para uma festa em família e tava a família inteira, devia ter 40 pessoas. E ele se comportou péssimo. Foi assim, ele chorou o dia inteiro, ele não queria estar lá. Ele não queria largar a gente, não queria que a gente saísse de perto dele, só queria ficar no colo. A gente estava tirando a chupeta naquela semana também calhou de ser uma semana ruim para ele. E eu falei assim, imagina se todo lugar que a gente for com pessoas... É porque ele não gosta, uma das coisas que ele ainda carrega até hoje é essa questão social, né? Ele não gosta muito de ambiente que esteja muito cheio. E lidar com pessoas, ele não sabe chegar numa pessoa, ele não sabe falar assim por conta própria. Vem aqui, uma criança... E aí a gente também fez avaliação com uma fono, apesar de saber que a fala dele não tinha nenhum problema. Essa é uma das terapias, né, que a neurologista recomendou. E ela pede para fazer um evaluation. Fazer a avaliação com a fono, fazer a avaliação para saber, né? Então a gente fez a avaliação com ela e ela falou, a criança, por mais que não fale, ela fala com o corpo, ela fala chamando, ela chama atenção, ela puxa, ela toca. E uma criança que está no espectro, normalmente, ou não normalmente, mas muitas vezes elas não sabem fazer isso, elas não conseguem quebrar essa barreira. E ele de fato tem essa dificuldade, né? Sempre que tem que falar com alguém, mamãe, fala pra mim, ou mamãe, chama a menininha, ou mamãe, pede pra mim, ele não consegue. Então esse hoje é a maior barreira dele em questão que chama de comorbidade, né? Não é sintoma, mas o principal dele é a questão do social. E a gente vai ajudar ele fazendo a terapia que a gente está fazendo agora no Instituto Singular. O nome da médica é Maíra Gaiato. Qual é o nome psicóloga. da terapia? O nome da terapia? Não é terapia, é como se fosse o ABA. ABA. Que é a terapia comportamental. E tem mais uma palavra, que aqui chama ABA. A gente resolveu buscar no Brasil justamente por causa do idioma, que aqui a gente achou que uma terapeuta que falasse inglês ou espanhol não ia conseguir ajudar ele tanto quanto uma que falasse português. Porque a gente não achou. Pra mim, assim, no meu ponto de vista, o problema dele é social. Ele precisa conectar com as pessoas. E ele hoje ainda tem essa dificuldade. Não que eu não vou ensinar inglês pra ele vai ter que aprender. A gente mora nos Estados Unidos e ele já fala muita coisa em inglês. Mas o principal dele é português. Então a gente está buscando essa ajuda em português. A Rafaela achou esse instituto que dá esse suporte do ABA remoto, online. Eles vão treinar a gente pra gente fazer e aplicar na prática, né, da terapia com ele em casa. Então foi muito legal as sessões que a gente já teve. Então se você está nessa situação também, às vezes não tem um bom profissional na sua região, ou você quer experimentar algo diferente que não está funcionando, super recomendo. Eles têm ajudado a gente bastante. Vamos deixar aqui, já falei, né? Vamos deixar aqui embaixo o link do site para vocês entrarem em contato e tudo mais. E outras coisas que a gente faz com ele hoje, no momento, a gente botou ele no jiu-jitsu, não pelo jiu-jitsu em si, ele é muito pequenininho, a aula inclusive tem 1 hora de duração, ele aguenta ali 30 minutos, 40 minutos. Quando ele tá de bom humor, né, no dia, porque às vezes a aula tá cheia, é uma aula para crianças. Para criança autista, né? Com pai e filho fazendo a aula. E a gente faz mais pelo incentivo social mesmo. Pra insistir, dele estar naquele... no ambiente. Tirando ele da zona de conforto dele, mas ainda assim no ambiente que ele possa se... Que ele se divirta. Que ele possa se identificar, né? Porque tem outras crianças ali, apesar da terapeuta ter falado
pra gente tentar uma aula sem as crianças autistas, né? Pra ele ter exposição ao mundo normal, né? Pra ele não imitar os comportamentos. Mas enfim, isso aí fica para um próximo episódio. Conforme a gente for aprendendo mais, a gente vai trazendo mais coisas aqui para vocês. Não, e é engraçado porque eu falei para ele, vou te botar na natação, não sei o que. Ele, mamãe, mas vai ter gente lá? Eu não quero muita gente lá. E nessa aula de jiu-jitsu, a mulher como é que se fala? Do mestre. Do mestre, ela trabalha com crianças autistas, né? Eu acho que o filho dela, inclusive, é. Ela falou, você só vai melhorar expondo ele. Então, você precisa expor ele na questão social, lidar com outras pessoas. Então... No nosso caso, o Rodrigo, é a questão social, né? Se seu filho tem dificuldade em outros aspectos, aí você tem que expor ele naquela isso dificuldade. Isso foi bem importante, né? Com a instituição singular, com o Instituto Singular, eles fizeram toda uma avaliação, uma pontuação do que ele... Aonde que ele tá para a idade dele. Se ele tá ok, se não tá ok, aí vê em várias áreas da vida dele. Ele pontuou ótimo e bem para praticamente todas, a única que ficou para trás foi a social, então é o que a gente realmente precisa trabalhar nele. E a escolar, né? Porque ele não vai para a escola, ele fica em casa. Exato. Mas são coisas que dá para desenvolver, a gente vai começar a desenvolver a terapia mais a fundo e conforme a gente for evoluindo, vocês vão estar aqui acompanhando com a gente. Acho que para finalizar aqui esse vídeo, queria deixar uma mensagem para vocês que estão na mesma situação que a gente ou vocês que têm a curiosidade de saber como é esse mundo, tipo, não se deixa abater, estuda, procura, porque tem bastante informação aí disponível na internet, nos vídeos, e é tudo como a psicóloga falou pra gente. O melhor resultado de uma criança é o envolvimento dos pais. Não tem o que faça o seu filho melhorar. Se você, pai, você é quem tem que estar ali dando o seu melhor, lendo, estudando, porque tudo faz a diferença. Tudo, alimentação, TV, tudo. E isso é extremamente importante. E não fica nesse sentimento de meu filho não consegue. Eu sei que é difícil. Quer terminar, Rabi? Sim, vamos terminar. Então não deixa isso te abater. Vai, procura, lê e tudo. Me segue no meu Instagram. Eu tô sendo cortada em vários assuntos aqui que eu tenho que ser rápida. Cortada por quem? Não, porque por mim eu posso passar um dia inteiro falando sobre isso, muito mais. Então me segue no meu Instagram, lá eu falo muito sobre isso, vou estar falando mais sobre e coloco vídeo, dica, nosso dia a dia. E é isso aí. No próximo vídeo a gente vai estar falando um pouquinho sobre a importância da alimentação, não só para a questão das pessoas com... Vai lá que eu finalizo aqui. A criança acordou 1h da manhã, mas é isso. Então a gente vai estar falando sobre a importância da alimentação, não só para crianças, né, autistas, que é fundamental, mas para pessoas no dia a dia, os pais, o Rafael que não é autista, a gente... Desde que se mudou pra cá, né, nos primeiros 4 ou 5 anos, que eu diria, a gente não tinha tanta consciência assim que a gente tem hoje. Engordamos mais de 10 quilos e aí acho que o Covid ele foi um divisor de águas pra gente. Mas enfim, não vou me estender muito aqui porque esse é o assunto do próximo episódio. Então se vocês gostaram do episódio de hoje, não deixa de seguir aqui a gente, deixar o seu like, deixa seus comentários, como eu falei. A gente vai tentar ser o mais interativo possível, tá respondendo todo mundo, porque a ideia aqui é justamente compartilhar o que a gente tem vivido e aprender com o que vocês têm vivido, juntar essas experiências e criar uma comunidade e poder ajudar vocês da melhor maneira possível. Infelizmente ela teve que sair porque o pequeno acordou, mas galera, muito obrigado aí para todos que ficaram até o final. Forte abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo.